Seguindo a explicação do último vídeo, a ideia agora é explicar um pouquinho melhor sobre essa coluna do ID. O campo ID que eu comentei no vídeo anterior é que basicamente quase toda tabela vai ter ela para identificar uma identificação única dos registros. Então, independente de a gente vai ter uma tabela que vai salvar o CPF, sabendo que o CPF é um valor único, ou qualquer outro caso, o campo ID sempre vai existir pelo fato de relacionamentos. Então, o tipo dele aqui, nesse exemplo, a gente vai seguir como inteiro. Por quê? A gente não espera que vai ter mais de 2 bilhões de registros na tabela de usuário, porque não é a nossa expectativa, né, até então. Mas mesmo se tivesse, a gente teria que fazer um estudo para analisar se realmente compensaria já marcar desde o início Big Int ou manter como Int. No nosso caso, a gente vai manter como inteiro, que é meio que um valor padrão. Mas sabendo que a gente não espera muitos usuários, poderíamos até mesmo colocar como um valor menor, né? Um tiny int, por exemplo, da vida. Mas, como eu disse, eu vou utilizar meio que o valor padrão, que é o int, para não ter problema. Por padrão, ele vai colocar, se eu não manter vazio esse tamanho aqui, o length, ele vai manter 11. Então, vou marcar aqui 11. Não é necessariamente na realidade, não necessariamente o tamanho da string, né, que ele vai ter, 11 caracteres, mas não necessariamente o valor máximo que ele vai ter, porque a gente viu mais ou menos no nosso helper que eu tinha feito aqui da imagem, o tamanho que ele armazenaria, né? Então, seria essa questão aqui de 2 bilhões, alguma coisa. Então, basicamente, esse 11 que só determina o tamanho do nosso valor. O campo default vai ser vazio, não vou colocar nenhum valor padrão, né, na hora que vai inserir esse valor, colocaria padrão. E aqui vai ter algumas colunas que vai ser preenchido. Por exemplo, PK. O que é PK? É Primary Key. Ou seja, esse valor ele vai ser um valor que não vai ter repetição, ok? E ele vai ser único nessa tabela. Então, ele nunca pode repetir, e não deve repetir, e não vai conseguir, porque a chave primária ele trabalha dessa forma. Quando a gente for inserir um registro que já existe, ele vai dar um erro falando que o número X já existe e não vai poder salvar porque está violando as regras na hora que a gente fez a nossa tabela. Então, por exemplo, esse campo ID tem que ser sempre PK, tá bom? E na tabela, uma primary key pode ter mais que uma primary key, ok? E aí eu vou explicar um pouquinho sobre isso um pouco mais à frente, mas a princípio, a única chave primária que a gente vai utilizar nessa tabela vai ser o campo ID. O not null quer dizer que ele não pode ser nulo, então, como eu comentei, ele tem que existir um valor. Esse valor aqui, um signed, seria valor, ele não pode aceitar números negativos, no caso. Se eu selecionasse aqui, eu estou falando que não pode ter números negativos. No nosso caso, a gente poderia deixar marcado essa opção, porque números negativos a gente não quer, a gente só quer números positivos. Então, vai ser 1, 2, 3, 4 e até chegar ao número máximo que ele armazenaria. E essa coluna também vai ser o auto-incremente, ou seja, conforme for inserindo novos registros, esse campo vai aumentar. Então, ele vai começar com a contagem número 1, e conforme cada novo registro vai ser número 2, número 3 e assim por diante. Não precisamos fazer esse controle de forma manual. Exemplo, imaginando se fosse um sistema, um exemplo bem básico, o Oracle. Há algum tempo atrás, o Oracle ele não tinha essa sequência de autoincremento. Ele tem uma função de autossequência, mas é uma coisa que eu não vou entrar no mérito. Mas imagina que ele não tem na opção, na hora que você vai criar a tabela dele, a opção autoincremento. Então, como que a gente tinha que fazer? A gente tinha que fazer um select na tabela, pegando o último valor que foi salvo naquela tabela e somar mais um. Ou seja, fazer um select, retornaria o valor 10, por exemplo, e aí a gente iria fazer um cálculo somando mais um, que daria o resultado número 11, e aí a gente colocaria esse valor na hora do insert. Era um trabalho um pouco maçante, essa situação, então hoje o MySQL nos dá essa possibilidade de uma forma mais automática. Então o auto-increment, basicamente, nos ajuda e nos auxilia esse processo. Então, automaticamente, o próprio MySQL vai controlar essa gestão e de inserção para a gente nesse auto-incremento de valores do nosso campo ID, tá bom? No caso do auto-increment, só pode ser usado um numa tabela. Então, nessa tabela aqui, não poderia ter outro auto-increment. Um auto-increment único por tabela. Então, como eu falei, o campo ID ele é um campo bem especial porque ele vai ter uma gestão interna nossa, que é o nosso controle. Geralmente, vocês acessam sistemas variados, vocês podem reparar que geralmente nas URLs, quando você clica para editar algum valor, exemplo, você tem
uma tabela, um site que salva vários endereços. Se você reparar, na hora que você clica para editar um endereço, geralmente é redirecionado para uma página que vai ter barra número X. Se você clicar no outro endereço, vai ter Y. Então, essa numeração geralmente é um ID que é interno, que usa como referência para você fazer edições que a gente vai fazer mais à frente, né? Esse processo. O que é o zero fio? Imagina que a gente vai começar no nosso campo ID, por exemplo, com o número 1. Se a gente quisesse que o tamanho de 11 fosse preenchido, a gente marcaria esse zero fio que ele preencheria no lado esquerdo tudo zero até chegar no número atual. Então, exemplo, se começou com o número 1, ele vai vir 10 zeros e o número final, que é 1. Então, esse zero fio ele serve para preencher com zero à esquerda. Basicamente, eu nunca usei esse campo, mas existe, então para qualquer coisa está aqui. Esse on update, eu não me recordo, depois eu dou uma pesquisada melhor sobre o que é esse on update, se eu não me engano, eu acho que a atualização desse campo só vai acontecer quando for tipo update, se eu não me engano. Não me recordo muito bem e eu também nem me atentei que tinha essa coluna, tá bom? Depois eu pesquiso melhor sobre esse campo e faço um vídeo melhor explicando o caso de uso dele. Mas basicamente, os campos importantes é o chave primária, o not null, um silent, auto increment, o zero fill, que são os campos que poderemos utilizar no decorrer do tempo. Então a ideia desse vídeo era explicar especificamente a utilização do ID. Então o campo ID ele é para esse controle interno nosso, tendo em consideração que ele vai ser auto incremental e uma primary key que não pode repetir. E também vai ser um silent que ele não vai poder ter números negativos, só números positivos, tá bom? Então essa é a ideia desse vídeo.